Olá, gente. Estamos mais uma terça-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro A Imensidão dos Sentidos, ditada pelo Hamed. Hoje introduzindo um capítulo cujo título é Ecos do Mundo. Também a proposta de Sócrates, conhece a ti mesmo, pode ser comparada simbolicamente com a pedra filosofal, que ilumina e transforma nosso mundo íntimo para que tomemos consciência de nossos sentimentos e emoções no exato momento em que eles ocorrem. Na França do século XVII, afirmava Blaise Pascal, à medida que temos mais luz, mais grandeza e baixeza descobrimos no mundo. O autoconhecimento proporciona ao indivíduo uma consciência autorreflexiva. A mente consegue supervisionar as reações, identificando e nomeando as emoções despertadas. À primeira vista, pode parecer que as nossas sensações não requeiram esclarecimento por nos parecerem demasiadamente claras e evidentes. Porém, se fizermos uma reflexão mais acurada, perceberemos o quanto fomos indiferentes ao que realmente sentimos diante ao fato ocorrido. A autoconsciência é a capacidade de registrar tudo o que está sendo vivenciado. Ao discernirmos a emoção manifestada, damos o primeiro passo para o autocontrole emocional e, em virtude disso, quando entramos no estado negativo, não ficaremos nele demoradamente, remoendo, mas sairemos dessa situação de modo mais rápido. Em síntese, a compreensão nos ajuda a administrar as nossas emoções. Olha que lindo! Eu achei extremamente pontual essa leitura de hoje, né? Ecos do Mundo. Vamos lá. Quando ele coloca aqui, né, na França, é, Blasé de Pascal, né? À medida que temos mais luz, mais grandeza e baixeza descobrimos do homem. Isso me marcou no sentido seguinte, porque à medida que nós nos conhecemos, nós descobrimos a nossa luz e a nossa sombra, né, Tássia? E como é importante a gente ir trabalhando isso. Quando ele coloca a autoconsciência é a capacidade de registrar tudo o que está sendo vivenciado. Às vezes a gente tem também uma capacidade assim de meio que camuflar algumas coisas, né? Esse processo de autoconhecimento, talvez ele seja extremamente difícil para nós, acho que justamente por a gente ter contato, né, com esses lados que a gente ainda vai desenvolver. Mas do ponto de vista assim, da doutrina espírita, porque nós somos reencarnacionistas, então nós vamos pensar assim, essa atual encarnação nossa é a nossa melhor versão. Isso quer dizer que lá atrás a gente vai ter coisas para ajustar, né? E essas questões que nós vamos ajustar ao longo do tempo é justamente essa parte sombria também nossa, né? Que às vezes não nos traz tanto alegria, mas que nós precisamos ter o contato justamente no intuito de, como mais para frente vai falar aqui, a questão da conscientização para depois a aceitação, né, Tássia, das nossas sombras, né? Achei muito interessante também quando ele coloca aqui que momentos que às vezes a gente está em estado negativo, né? Então, quando a gente tem esse processo de conscientização, talvez seja mais fácil da gente sair desse estado de tristeza, estado de desânimo, né? Porque às vezes a gente, igual o Emmanuel fala, né? Que a gente pode ficar triste, a gente pode não estar bem, mas nós não podemos permitir que isso crie raízes, né? E isso é muito sério, porque quando cria essa raiz, aí sim vira um estado muito mais difícil da gente se movimentar, né? Então, quando ele coloca, em síntese, a compreensão nos ajuda a administrar nossas emoções. E é isso, minha gente, como é libertador, apenas a gente. Não é, Tássia, mas é verdade, cara. Como é libertador você se conhecer. Porque se você não conhece, você não consegue também trabalhar, né? Vamos lá. E eu acho que é bem isso, né? A gente vai descobrindo também, né, Dani? Eu achei muito interessante quando ele coloca. À primeira vista pode parecer que seja muito claro. Por que é isso, né? Nesse processo, assim, um pouco analfabetos que somos, e eu gosto muito de um título que é cunhado pelo próprio Hamed, né, que é Analfabetos do Sentir. Como a gente ainda está muito, assim,
inconsciente das nossas emoções, de quem a gente realmente é, do nosso mundo íntimo, a gente realmente acredita que é tudo muito claro. Para que eu vou precisar investigar? Já estou sabendo o que eu estou sentindo, quem é que eu sou. E aí, depois, né, ao iniciar realmente esse processo de adentrar de fato no nosso mundo íntimo, a gente vai ver o quão complexo é. E o quão muitas vezes a gente não entende mesmo os nossos gatilhos. E é bem isso que você falou, né? À medida que eu vou entendendo mais, é muito interessante, porque a gente vai percebendo uma previsibilidade mesmo naquilo que a gente fala, na forma como a gente reage. E essa previsibilidade, ela tá em tudo, assim, a forma como a gente faz, reage, as palavras que a gente usa. Então, a gente vai entendendo um pouco mais o nosso mundo íntimo, né, Dani? Vai entendendo, eu preciso realmente consertar isso aqui. Esse é o meu modo de fazer, e esse meu modo de fazer, ele é de tantas e tantas outras vidas, e é isso que você falou. Por mais que seja muitas vezes um processo às vezes dolorido, às vezes um pouco mais difícil, né, esse travar contato com as nossas sombras, é para isso que a gente está aqui. Afinal de contas, se a gente não olha, a gente continua fazendo e sendo a mesma coisa, e passa ali vidas e vidas nesse mesmo processo. Então, é bonito quando a gente tem essa postura mesmo de se entender, né? E desafiadora, porque é isso bem essa frase, né? À medida que temos mais luz, quanto mais a gente dá claridade para esse quarto escuro, né? A gente vai vendo, olha, isso aqui eu não tinha visto de bom, mas isso aqui eu também não tinha visto que eu era. E o quanto dói esse processo de se ver imperfeito, com esses defeitos, dói. Mas eu acho que faz parte e nos faz, assim, ter uma capacidade, uma vivacidade maior de querer mudar as coisas, sabe? De querer se mudar também. Olha, isso aqui eu já posso fazer diferente. Isso aqui não tem mais o que não ser coerente, né? Então, a gente vai realmente integrando aí as nossas sombras, que é um processo mesmo natural de evoluir, né? Você quer comentar mais algo ou seguimos? Pode seguir. Existe uma enorme distância entre estar consciente das sensações e querer afastá-las. Por exemplo, ao dizermos não devo sentir isso, estamos evitando o nosso sentir. Quando de forma sincera nos perguntarmos o que realmente estou sentindo, aí sim iniciaremos o processo da autoconsciência, a compreensão das nossas sensações íntimas. Estar ciente de nosso estado de espírito não é possuir uma atenção julgadora e punitiva dos nossos estados mais profundos, querendo nos livrar deles ou tentando mudá-los de modo impulsivo, mas fazer uma observação equânime dos sentimentos desordenados ou agitados. No melhor de si, o entendimento dos sentidos nos leva a um maior grau de liberdade ou de livre escolha, em suma, uma opção de agir baseada em nossos sentimentos e emoções, conforme nos convier. À medida que o indivíduo não admite ou não reconhece o que ocorre em seu estado sensório, em seu campo sensório, ele se torna um mau intérprete de si mesmo e, como consequência, não consegue transmitir com clareza o que sentem as inteligências, encarnadas ou não, que com eles convivem. Como a transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma. Se a recepção das ondas mentais for inadequada, a mensagem pode perder sua autenticidade. Se ele não registra a totalidade de sua vida emocional, isto é, não a incorpora a si mesmo, como irá reproduzir um outro pensamento ou ideia sem prejudicar a pureza das impressões transmitidas? No entanto, se for autoconscientizado, estará em sintonia com o campo magnético à sua volta, porque compreendeu que essa área energética exercerá influência sobre ele próprio e produzirá um fluxo que facilitará suas comunicações interpessoais e, igualmente, aquelas com as dimensões invisíveis da vida. Olha só, né? Foi interessante que eu fui grifar aqui, grifei, foi o parágrafo inteiro. É tão interessante que é, né? Bom, acho que nesse primeiro momento, quando o Hamed coloca para a gente aqui que existe uma distância entre estar consciente das sensações e querer afastá-las, né? Acho que num primeiro momento, às vezes, quando a gente tem esse contato com as nossas sensações, com as nossas emoções, quando a gente consegue, na verdade, porque muitas das vezes a gente está habituado, às vezes desde a infância, a negar,
justamente eu acho que por essa questão, né, da gente não ter essa educação emocional, né? Ou então, às vezes, quando a gente tem contato, o primeiro momento a gente quer o quê? Negar, né? A gente não tem esse. Eu lembro que dos primeiros vídeos do Haroldo que eu assisti, que fala do canal profissional dele, né, do Odisseia, ele falava dessa questão do observador. E, na verdade, a gente parece que é ensinado a ser o julgador, aquele que vai punir, aquele que vai criticar. Então, e é essa reação padrão que a gente tem num primeiro momento, né? Então, acho que o primeiro aprendizado nosso é a gente construir em nós esse olhar de, como chama? Agora me fugiu a palavra. De Esse observador, olhar né? isso, de observador e não de julgador, né, Tassi? Então, o quão importante isso, porque quando ele coloca também estar ciente do nosso estado de espírito, não é possuir uma atenção julgadora e punitiva. E aí, mais interessante ainda, porque o Hamed faz esse link, né, entre aquilo que nós conseguimos ver de nós mesmos, a autoobservação e como que isso vai influenciar na questão da nossa mediunidade, né? Sintonia fina e pura, né? Então, ele traz para a gente essa ideia da necessidade primeiro do reconhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, a gente conseguir apurar isso e aceitar e trabalhar, né? E depois, sim, a influência disso na nossa mediunidade, que é uma coisa que faz total sentido para mim. Acho que para você também que é médium, né? Acho que até para você conseguir distinguir aquilo que é seu, aquilo que é uma influência positiva e aquilo que não é. Dani, achei essa síntese muito legal. Eu concordo, assim, muito. Porque é isso, né? Quando a gente tem uma maior sensibilidade desses outros mundos, dessa energia, enfim, disso que realmente existe, é isso. Como você não foi criado mesmo para distinguir as suas emoções, eu me lembro que eu tinha uma oscilação emocional muito grande. Não que hoje eu não tenha, mas tenho o hoje sou capaz de perceber o que não é meu. Em totalidade, provavelmente não, porque isso vai se apurar e isso precisa realmente que a gente vá fazendo um treino muito profundo. Mas eu me recordo que era isso. Grande parte da minha oscilação emocional eram de energias do ambiente, ou de, enfim, outras coisas que não eram minhas. Então, ganhar esse discernimento, olha, é difícil. Isso daqui não é positivo. Por que que agora eu estou me sentindo assim do nada? Por que que agora me vem essa vontade de chorar? Por que que agora me vem essa angústia? Então é muito interessante mesmo a gente ganhando esse discernimento do nosso mundo íntimo. Essa emoção aqui não é minha. O que que eu estou sentindo? É raiva, é tristeza? É minha? Tem um porquê? Então a gente vai se perguntando, vai sabendo distinguir o que que é nosso, o que que não é. E olha, as pessoas ao nosso redor, se a gente não tiver esse discernimento, sofre muito, porque conseguem perceber essa nossa oscilação. E se a gente não tem esse discernimento e esse controle emocional, né? Porque é isso, eu sinto isso, mas isso não significa que os meus atos vão ser reagindo a isso. Não. E, inclusive, eu percebo assim, muito que grande parte da questão é suportar, sabe, Dani? Que é isso que você fala. Em geral, o que a gente está fazendo? A gente está negando as nossas emoções. E, em geral, emoções ali mais difíceis, mais complexas, uma raiva, uma angústia, uma tristeza profunda, né? A gente não quer sentir isso. E eu acho que parte do nosso processo de nos humanizar, sabe o que é? É suportar a dor. Então, inclusive, hoje eu percebo assim, ultimamente eu tenho ido a muitos enterros e é assim, às vezes muito difícil, sabe? Mas o quanto isso me humaniza, inclusive, Dani, o quanto sentir a dor do mundo me humaniza. O quanto sentir ali na flor da pele aqueles sentimentos, aquelas sensações, e claro, a gente precisa mesmo ter um controle mental, um controle emocional para conseguir suportar isso, mas o quanto a dor do mundo nos humaniza, sabe? O quanto ao entrar em contato com tudo isso é como se realmente a gente entendesse mais, compreendesse mais a dor do outro, tivesse mais compaixão com o mundo. Isso eu acho que é um dos benefícios de sentir assim, sabe? De ter uma sensibilidade um pouco maior. Então, assim,
de fato, que a gente saiba suportar também os nossos processos interiores, aquilo que nos acontece na vida. E é isso, né? Não ficar fixado, como você mesmo falou, não deixar que pouse aquela emoção e que ela permaneça, né? Mas que ao adentrar essas emoções, tudo isso, a gente saiba suportar um pouquinho, entender para que ela veio. E eu gosto muito da pergunta, né? Que ele faz, né? O que a gente deveria perguntar é o que eu realmente estou sentindo. E essa pergunta, ela ganha para a gente assim, um significado profundo, mas deixa eu me entender em complexidade. E aí eu vou saber isso é meu, isso não é, isso daqui eu consigo apartar, isso daqui não. E olha, é um processo realmente de formiguinha, mas é tão bonito quando a gente vai percebendo assim, olha, eu estou conseguindo realmente identificar mais aquilo que eu estou sentindo, os meus gatilhos, a forma como eu estou reagindo. Isso é bonito mesmo, né, Dani? Você tem algo também para E é muito interessante, né, Tássia, como que todo esse processo que você descreveu, ele vai trazendo uma autonomia também para a gente, né? Porque, cara, isso não é diferente de outras questões da vida. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai tendo mais discernimento, você também vai tendo mais autonomia, né? Eu acho que a espiritualidade confia em nós no sentido da gente crescer nisso, né? Porque a mediunidade, a sensibilidade em si, ela não é para nos prejudicar. Ela não é para que a gente foque na dor, para que a gente foque na angústia, para que a gente foque na tristeza, né? Mas ela é para a gente despertar e despertando, aí sim a gente poder, vamos dizer assim, utilizar a mediunidade como a verdadeira função dela, né? Do trabalho no bem, do estudo, do aperfeiçoamento, né? Desse crescimento nosso. E é necessário, a gente sabe que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, então que a gente saiba também ter essa percepção, assim, né, Tássia, de que isso não é para ser algo ruim, isso é para ser algo muito bom. É uma ferramenta que a espiritualidade disponibiliza para nós para aguçar também os nossos sentidos, né? E isso é muito Ai, lindo, né? que lindo, Dani, é isso. E é bonito, né? Porque é isso que você falou, quando eu me integro, quando eu me entendo melhor, quando eu vou ganhando em complexidade interior, porque estou mais consciente de mim, consequentemente, a minha mediunidade ela também vai ser forjada de uma forma melhor, as minhas comunicações serão melhores, né? O meu fluir na vida, como consequência mesmo, né, Dani? Aquilo que a gente está consertando aqui vai reverberar ali. Então, a gente tem mesmo esse nosso papel de nos olhar. E que bonito isso que você falou dessa. É isso, a gente vai ganhando essa autolibertação. Emmanuel tem uma mensagem chamada autolibertação que eu acho lindíssima. E eu acho é isso. Cada vez que a gente entende as nossas emoções, a gente tem um maior poder de entender o que a gente vai fazer com aquilo, entender a forma como a gente vai reagir na vida, e isso nos dá uma liberdade, uma autonomia gigantesca. E é para isso que a gente veio aqui também, para se auto-libertar, né? Das pessoas, das situações, inclusive das nossas emoções, que a gente vai perceber, eu não sou isso. Como esse observador que você falou, você vai entender assim, isso passa, essa emoção está aqui, mas ela é passageira, isso daqui vai passar. E eu não preciso reagir de acordo com isso que eu estou sentindo, eu tenho maior controle emocional. Então, a gente vai ganhando mesmo ali, né? Como ser humano que é, evoluindo um pouquinho mais a cada dia. E é bonito ver, olha, já não tenho as mesmas reações, é claro. Ainda tenho um caminho gigantesco pela frente de me autoconhecer, de me entender, de melhorar. Mas já consigo, em alguns momentos ali, fazer um pouquinho diferente. Isso já é um ganho espiritual enorme, né, Dani? Prosseguimos? Então, bora. Nossos sentimentos e emoções sempre estão nos dizendo sobre as nossas necessidades e relações físicas e transcendentais com os outros. Tentações devem ser incorporadas ou integradas. Aceitá-las não quer dizer que devamos agir de acordo com elas, mas simplesmente que nós as percebemos como realmente são. As três etapas, conscientização, aceitação e reflexão, fazem parte de um processo que proporciona saúde mental ou espiritual. As criaturas denominadas ecos do mundo são aquelas que estão na Terra, à mercê de tudo que as rodeia.
São envolvidas inconscientemente por coisas, por pessoas, situações e fatos, como folhas perdidas ao vento na imensidão de uma planície. Elas desconhecem as raízes das suas reações emocionais e ignoram as energias que chegam no seu campo sensório. O ser autoconsciente não é apenas aquele que é suscetível a sensações agradáveis e refrescantes, ou aquelas que o envolvem numa atmosfera de calor e mal-estar quando alguém dele se aproxima. Tampouco é aquele que registra os efeitos de energia na pele, ou seja, os toques de sua aura com outras auras. Arrepios são subprodutos de uma força energética que atinge os plexos nervosos, provocando uma irradiação pela superfície cutânea. Para adquirirmos uma autoconsciência planificadora, é preciso, acima de tudo, aprender a interagir em todo o nosso campo sensorial, percebendo que as emoções querem nos dizer ou mostrar. A mente e a alma estão interligadas. A expressividade de uma pessoa é determinada pelo seu nível energético, ou melhor, pela quantidade de energia que ela possui e pelo seu grau de entendimento em relação a essas mesmas energias. Os indivíduos que não falam e não se conduzem de acordo com as suas próprias sensações energéticas quase sempre são inexpressivos. Não são espirituosos, em outras palavras, não se utilizam de seu espírito para agir. São considerados reflexos do mundo ou vozes ao léu. Cada um de nós deve assumir o comando da sua própria casa mental. Nesse caso, o envolvimento fluídico assume vários aspectos. A pessoa se torna médium do que os outros querem que ela diga e faça. Ela diz: não sei o que se passa comigo. Tenho mudanças radicais e instáveis de comportamento. Quase não me reconheço. Na verdade, não é ela que está vivendo, e sim quem vive e move seus sentimentos e reações, os inúmeros deuses, que a dirigem e a influenciam espiritualmente. Nem sempre a criatura é convertida em objeto pelos outros. Frequentemente, ela mesma se faz objeto de uso da esfera invisível. Se nós não conhecermos o elemento responsável pelos nossos conflitos, como poderemos nos livrar dele? É evidente que quase sempre não reconhecemos a nós mesmos como responsáveis pelas nossas dificuldades e tratamos sempre de pôr a culpa nos outros. O conhecimento do que somos é a nossa mais importante missão na Terra. O autoconhecimento nos deixa mais sintonizados com os sinais sutis do mundo interno e externo, além de nos indicar os melhores caminhos para interagir harmonicamente com os outros, sem nos deixar à mercê da influência deles. Esse estudo de hoje é uma chapuletada e tanto, né? Trazendo para nós essa questão da autorresponsabilidade, né? Muito forte. Nossos sentimentos e emoções sempre estão nos dizendo sobre nossas necessidades e relações com os outros. Olha o quanto isso é forte, né? Então, veja que é todo um contexto que vai se formando, né? Porque à medida que nós não nos conhecemos, a gente também tem essa dificuldade de reconhecimento da emoção dos outros e, ao mesmo tempo, é influenciado por isso, né? Quando ele fala essa questão do eco do mundo, né? Porque assim, e mais lá na frente ele fala também sobre a questão da nossa casa mental, mas então o que nós estamos permitindo que habite a nossa casa mental, né? Que more em nós? A gente está consciente disso ou a gente está apenas reproduzindo? Porque isso é extremamente importante a gente pensar, que à medida que a gente não tem a percepção daquilo que nós estamos permitindo que adentre o nosso íntimo, aquilo ali vai gerar influência, vai gerar conexão, né, Tássia? E daí, para você cortar isso depois, como pode ser trabalhoso, né? Às vezes, processo de encarnações que a gente fica mesmo. Então, penso eu que quando ele coloca, né, as três etapas, conscientização, aceitação e reflexão, como que a gente precisa ter essa percepção do que é necessário dessas três etapas em nós, para que a gente descubra, até quando ele fala ali, né, fazem parte de um processo que proporciona saúde mental e espiritual.
Então, nós precisamos dessa conscientização daquilo que está morando dentro de nós, em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, para que a gente não seja influenciado, né, por essas energias, por esses sentimentos de uma forma negativa. E aí ele traz um pouco, né, dessa contextualização aqui de como que a gente pode ser esse eco do mundo, como que a gente pode ser envolvido, né? E quando ele coloca, achei muito interessante, né? O ser autoconsciente não é apenas aquele que é suscetível às sensações agradáveis e refrescantes, ou aquelas que o envolvem numa atmosfera de calor e mal-estar quando alguém se aproxima. Então, assim, para a gente entender também que nós estamos no mundo e nós vamos sentir, nós vamos ter essa percepção se a gente tiver mais aguçado. Eu tenho muito, assim, de ambientes. Então, muitas vezes, quando eu adentro, além da poluição sonora e visual que a gente tem naturalmente, né? As pessoas estão barulhentas também, então tem essa poluição auditiva. Mas, além disso, aquilo ali constrói uma atmosfera energética, né, Tássia? E aí é aquela coisa, né? Se a gente não tiver percepção, às vezes tu vai embora, né? Tu vai embora no sentido assim de você se deixa levar por aquela energia. Se você não tem a percepção, opa, esse aqui não tá legal, como que eu posso mudar a minha atmosfera psíquica a partir disso daqui, né? Como que eu vou mudar esse quadro mental? Porque se a gente fixa naquilo ali, aí de repente você está totalmente envolvido, né? E aí sim, você está à mercê da influência dos espíritos que habitam aquele local, que estão naquela mesma vibração, né? É a estação de rádio, né? Onde que eu estou conectando? Eu estou conectando na Nova Brasil, estou conectando na Antena 1, estou conectando em qual? Né? Que eu tô, onde que eu estou alinhada nesse sentido, né? Por isso que ele coloca ali, por fim, né? Cada um de nós deve assumir o controle da própria casa mental. Então, esse trabalho de percepção mesmo, de conscientização do que está habitando a nossa casa mental é responsabilidade nossa. Quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ter que dar conta da gente. Eu gosto muito das palestras da Ana Teresa Camasmi, porque ela tem falado muito sobre isso. O último congresso que teve, que é o Congresso Espírita de Uberlândia, que eu assisti a palestra dela, ela falou assim: olha, a gente não está aqui para ser o salvador de ninguém, não. A gente está aqui para ser o nosso salvador. Então, essa responsabilidade que está habitando a minha mente é minha. Eu não posso transferir a minha evolução espiritual, né? Apesar que a gente tem muita consciência disso, né, Tássia? Precisa ter essa consciência. Então, se a gente tem uma sensibilidade mediúnica, quem precisa ser responsável por isso é nós. Somos nós, né? Então, vai ter um tempo em que a gente vai ter a ajuda de outra pessoa que tenha mais conhecimento que nós, né? Que tenha mais experiência que nós, com certeza, é por isso que nós temos mentores para nos auxiliar, temos mentores encarnados e desencarnados, pessoas que são referência para nós, né, Tassi? Mas a gente vai, à medida que vai estudando e vai trabalhando, também precisa adquirir a nossa autonomia espiritual, né? Deixa eu falar também, que senão. Dani, é verdade. E a gente vai ganhando essa autonomia ao longo do processo mesmo, faz parte, né? Eu fiquei imaginando aqui enquanto eu lia e ele falava dessa folha ao vento, e eu acho uma comparação assim, muito bonita, né? Porque, em geral, a gente é levado com essa folha ao vento, porque se a gente não tem bem definido realmente aquilo que a gente deseja ser, onde a gente quer chegar. E como você falou, tem uma atmosfera psíquica que é nossa. Claro que isso vai envolver situações, locais e pessoas pelas quais a gente trava contato, né? Passa ali durante o dia, e isso vai dar uma mexida no nosso campo, mas a verdade é que tem uma atmosfera psíquica que é só nossa também, e que a gente deveria construir quase como se fosse mesmo uma âncora ali, para estar bem firmada ali quando tivesse o vendaval mesmo, sabe? E eu acho que aí ganhando realmente essa autonomia, até para, e é o que vai acontecer, a gente vai ser
A vida vai tentar nos levar de um lado para o outro, para emoções positivas e também negativas, e saibamos nós realmente ir ganhando essa estabilidade emocional, que também é muito importante, né? Ele fala desses vários eus que vão habitando a nossa casa mental. E é isso, né? Se a gente deixa isso meio desgovernado, se a gente não toma ali realmente um controle, como você falou, é um controle nosso, os outros somos outros, né? E aí é papel nosso realmente ganhando essa autonomia, que você também comentou, que a gente possa ser realmente firmado para que essas experiências do mundo, essas emoções que vão e vêm, a gente não seja arrastado como essa folha ao vento, né? Como esse barquinho está no meio de um vendaval e vai para qualquer lugar, a depender de onde a onda vai, onde a maré está. Não, eu estou bem firmado, né? Eu entendo ali, né, na comparação que ele diz da folha, tem que entender a raiz daquilo, né? Então, não preciso sair sendo levado para qualquer lugar, né? Estou bem firmado. Então, para mim, é um pouco sobre isso, assim, né? Da gente ir construindo de fato essa autonomia emocional também. E é a partir dessa autoconsciência, cada vez que eu estou mais consciente de mim, daquilo que sinto, daquilo que sou, consigo, então, um pouquinho mais, e ganhando essa autonomia de mesmo estando o caos lá fora, eu consigo ser essa fortaleza interior de paz, mesmo estando um ambiente extremamente raivoso, difícil, eu consigo manter a minha serenidade interior. E são escolhas, né, Dani? Também não é fácil. São escolhas, mas que a gente constrói mesmo, porque no final das contas, como você bem disse também, somos nós por nós, né? No final dessa encarnação, viemos, né, com tantas pessoas, e isso é fundamental para o nosso aprendizado, para as nossas experiências, mas a gente vai voltar só, né? E essa nossa evolução é um processo individual mesmo. E é bonito porque, ao construir essa estabilidade, esse controle emocional, a gente, inclusive, vai poder atuar e ajudar muito mais os outros, a humanidade, enfim, a gente vai poder ter um papel melhor. Porque, em meio à tempestade, a gente pode ser esse porto seguro. Então, ao ganhar essa autonomia interior, essa autolibertação, a gente também vai poder ser um instrumento melhor, seja mediúnico, seja nas diversas atuações que a gente tem na vida, sabe? Então, quando tudo tiver um caos, a gente pode ser que seja ali uma serenidade e é entender esse processo, que na verdade não é egoísta, né? Cada vez que eu vou adentrando, me conhecendo, me melhorando, eu posso também servir mais, melhor, né? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Com certeza, né, Tássia? E assim, a gente vai sendo um instrumento cada vez mais refinado, né? E isso traz qualidade de vida emocional para nós, traz qualidade de vida espiritual para nós. Nós vamos adquirindo, né, construindo a nossa fortaleza interior, que a gente gosta tanto de falar aqui, e isso só tem a trazer benefícios para nós, né? É para ser uma luz na nossa vida mesmo, né? À medida que nós vamos nos conhecendo, vamos nos iluminando. Eu gosto muito dessa perspectiva da autoiluminação, porque esse é um trabalho nosso. E também não nos esqueçamos de que, à medida que nós vamos também nos aprimorando, a gente também vai se conectando com pessoas nessa mesma vibe, né, Tássia? E como é bonito a gente ter essas parcerias de vida, assim, esse amor fraternal de pessoas que torcem por nós verdadeiramente, que também são nosso apoio para que a gente possa ter esse trabalho de autoconhecimento. Eu acho assim, quando a gente tem pessoas que têm essas mesmas intenções, você percebe que você não está sozinho, que isso de fato, que o autoconhecimento ele é importante para nós, que o conhecimento, como diz Emmanuel, patrocina a libertação de nós mesmos. Imagina o autoconhecimento, então, né? Como que não é libertador? E como que a gente movimentando isso vai transformando a nossa vida também, né? À medida que a gente vai conseguindo ir retirando esses véus da nossa visão, de quem somos, né? Penso eu, né? À medida que a gente vai evoluindo, a questão do esquecimento do passado, ela vai deixando de ser necessária para nós. Hoje nós precisamos, porque claramente nós não sabemos lidar com as nossas sombras, com os nossos erros, né? O perdão, ele ainda é algo muito difícil para nós. E a gente entende muito o perdão como eu perdoar a ofensa de outra pessoa, mas na verdade o perdão ele tem muito a ver com me perdoar, né?
com se perdoar. Então, assim, que a gente não seja esse eco do mundo, assim, de reprodução, mas que a gente comece a trabalhar a conscientização de nós mesmos, né? Eu gosto muito de uma frase da Joana de Ângeles que ela diz assim: o ser consciente não se culpa nem se lamenta, apenas se transforma. Então, quando nós travarmos contato com aquilo que é mais dolorido em nós, que a gente possa lembrar que não é para a gente se culpar, que não é para a gente se lamentar, mas sim a gente trabalhar em nós mesmos essa transformação, porque isso é muito importante. Então, a partir de hoje, eu posso ser um ser humano diferente, né? Eu posso ser um ser mais evoluído, eu posso ter esse processo de autoconhecimento de uma forma positiva, né? É isso aí. E eu acho, Dani, só para finalizar, me lembrando aqui dos meus processos de quando isso era ainda mais difícil, esse controle emocional, hoje eu vejo os ganhos assim, incríveis, né? De já ter entrado em contato com essa jornada. E a gente vê, né, nessa série que a gente vem falando, assim, que a mediunidade ela é algo natural, né? Algo natural do ser humano ali, inato, e que, como tudo, precisa ser educado também. Então, a importância da gente ter locais e de fazer um estudo, né? E é isso, você vai vendo que ao longo do tempo você vai educando a você mesmo, consequentemente a sua sensibilidade, a sua mediunidade, e isso vai nos dando uma estabilidade emocional, um ganho de vida assim, incrível, impressionante. Então, assim, que a gente também possa, ao se perceber, assim, buscar mesmo essa constância, essa perseverança de estudo, de um local que a gente confia, que a gente entende que é o adequado, para ali também poder se desenvolver. E olha, quantos ganhos fantásticos mesmo de vida, porque você vai se sentindo mais capaz mesmo de de ter boas emoções e de ter um controle emocional, de ter um entendimento daquilo que acontece. E como você falou, dessa rede de apoio, porque é uma rede de apoio. Que bonito é e que bom é conviver com pessoas que têm as mesmas questões, né? Que você vai entendendo que você não está sozinho e você vai vendo também a mudança das pessoas à sua volta, os ganhos que elas vão tendo. Eu acho que isso também te faz assim gostar do processo, entrar nesse processo e se firmar nisso. Você vai vendo assim, pessoas às vezes muito perturbadas, muito oscilantes, você vai vendo ao longo do tempo se estabilizando. Isso é bonito demais de ver, sabe? O quanto tem essa possibilidade de ganho mesmo. É muito real na vida. Então é isso. O convite para que a gente persevere naqueles planos que a gente perceba que realmente são muito importantes para a gente. Então, um local, um estudo, né, sistematizado ali, que vai nos dar esse ganho, né, que vai nos fazer entender melhor e, consequentemente, ter esse controle emocional. Né, Dani? Eu acho que é isso. Uma boa semana para todo mundo. Que a gente sabe aproveitar as oportunidades da vida, né, Dani? Estamos aí, o tempo todo cheio de oportunidades. Vamos aprender a aproveitar e a ver tudo isso, né? Bem-vindo, né?